Teve abertura, teve dragão, teve traição e ameaço. Novo episódio de Hotd. Segue aí pra nós conversar mais sobre isso. Gente, que episódio maravilhoso de House of the Dragon. Que episódio fabuloso na essência ali de Game of Thrones, né? Eu fiquei muito contente mesmo e foi uma experiência maravilhosa. Foi bem nostálgico também, aquela sensação de você aguardar o domingo e você assistir o episódio e você ficar ansioso para trocar ideia com as pessoas sobre como que foi o episódio. Isso foi realmente maravilhoso, eu tava com saudade disso. Gente, antes de falar sobre essas coisas que aconteceram, a vibe tá muito gostosa, tá muito aquela coisa que a gente sempre gostou de Game of Thrones, aquela politicagem, aquela sensação, aquelas coisas. Meu nome é Kevin e esse é o Cenário, nosso canal para poder falar sobre séries, filmes, animes, desenhos e muitas coisas sobre a cultura pop aí. Te convido a se inscrever nesse canal aqui para fortalecer. Peço aquela ajuda de coração para que você venha estar dando um like aí, fazendo um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a abertura. Gente, que abertura linda! Linda demais, linda demais, linda de tudo. Eu fiquei muito empolgado em ver que eles mantiveram a mesma melodia, com uns toques um pouco diferentes, mas é a mesma melodia, a mesma música tema de Game of Thrones. Eu acredito que combinou muito, muito mesmo. Eu sabia que teria uma abertura longa nessa série, mas eu não sabia se eles iam manter a trilha sonora. Eu confesso que eu gostei muito e eu não consigo ver uma trilha sonora que consiga se encaixar melhor em qualquer série sobre esse universo, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. E combina super. Podem até ter tentado fazer com uma outra música, mas eu acho que é impossível encontrar uma que se encaixa melhor. Você concorda com isso? E ainda sobre a abertura, é muito interessante os detalhes, ficou tudo bem mais real, os objetos, né? A textura ficou bem mais realista e eu achei muito interessante. Vocês perceberam que sangue ali percorrendo, né? É óbvio que perceberam. Eu acho muito interessante porque o nome da série é A Casa Targaryen e nesse universo a gente fala, quando fala de casa, fala sobre uma família. E o que que define o que que é uma família? É o mesmo sangue, né? Então é por isso que essa abertura ela dá muito ênfase ao sangue ali, vai percorrendo. Lembra que na abertura de Game of Thrones ia construindo os castelos, as casas que tem ali em Westeros. Muito interessante que nessa abertura, aí passando por uns negocinhos, esses negocinhos é a coroa, né? E o nome de cada integrante dessa casa, dessa família Targaryen. O primeiro que passa ali, dá pra ver a coroa do rei. Vai passando ali, vai mostrando os nomes e vai mostrando também outras casas ali, a representação de outras casas ali. Qualquer coisa a gente faz um vídeo aí mostrando os detalhes bem explicadinho sobre cada coisa dessa abertura. E eu acho que essa abertura vai ser da mesma forma que a outra, sempre vai ter um detalhe ali mostrando, dando algum spoiler, algum easter egg sobre o que ou o que já aconteceu ou o que vai acontecer. Por exemplo, não estou dizendo que o rei vai morrer, mas se ele morrer, eu acho que nessa abertura, quando aparecer ali a coroazinha dele, vai ter alguma mudança ali, muito provavelmente, da mesma forma que aconteceu na outra abertura também. É um vídeo de análise, vai ter alguns spoilers sobre o segundo episódio, então se você não assistiu, você está avisado. Você pode voltar para assistir e assistir esse vídeo depois, mas não deixa de ver esse vídeo, hein? Primeira coisa que a gente vê é o pequeno conselho da corte, da coroa ali, né? E eu acho muito interessante o posicionamento daquele negão com os dread branco. Olha esse Velaryon. E é muito interessante o posicionamento dele, bem intimidador, né? Inclusive a Aline assistiu, ela ficou bem agoniada com o jeito. Já não gostou dele já, porque achou ele muito bruto. E achei muito interessante que o posicionamento dele mostra como que ele respeita ou não a coroa. Porque a mão do rei, ele precisou falar, ó, você tem um lugar na mesa com ele, mas você não é igual a ele. Teve que colocar ele no lugar dele de novo. E é interessante que todo mundo tá sentado ali e quem gosta desses negócios de linguagem corporal percebe que ele fica levantando, sempre quando acontece alguma coisa, ele levanta a postura dele de superioridade ali, né? Sempre quando ele tá falando com o rei, quando tá falando com a galera. É interessante observar isso. E quem que é esse cara no rolê, né? Esse cara, ele é dono de todas as frotas de navios que tem ali em Westeros e a família dele é muito importante mesmo, porque ela ficou muito rica porque ela comandou as embarcações, né, o comércio das embarcações e tem esse poderio militar através das embarcações. Então é uma casa bem importante mesmo. E ele é casado, né, com uma Targaryen. Vale observar que o cara já é meio briguento
e o cara já é bem poderoso, né? Em termos de dinheiro e de exércitos. E uma coisa muito interessante também nesse conselho foi a Rhaenyra se intrometendo ali. Eu achei que ela ia levar um chega pra lá, né? Ela se intrometendo ali na conversa dos adultos. Só que não, o rei, o pai dela, ele dá maior espação pra ela, dá moral pro que ela tá falando. E uma coisa que é muito importante a gente destacar foi que ela lançou uma pergunta ali e no Alto Valiriano, né, que é o idioma nativo de Valíria. Então só 3 pessoas entendem, que é ela, o rei, né, o guardião, e eles estão conversando sobre esse, ele acaba trocando, tendo um diálogo ali nesse idioma. Isso mostra como que eles são os principais ali. E eu acredito que a gente vai ver muito isso nessa série, que é o forte são os Targaryens, e as outras casas vão só orbitar, né, nesse núcleo, né, nessa família, né, nessas pessoas. Tanto que a gente pegou bastante carinho pelos Starks, por exemplo, e a gente gostou muito de odiar os Lannisters. Eles estão, né, nesse universo, só que a gente não vai ver tanto eles, porque o principal mesmo são os Targaryens, né, que teve tão pouco na outra série. Interessante que um diálogo, a maneira que o roteiro colocou ali esse diálogo em outro idioma, ele trouxe em evidência quem são os principais e quem vai estar mais se mostrando, e a gente viu bastante isso ao decorrer do episódio, e eu tenho certeza que a gente vai ver no decorrer da série. Eu tô vendo muitas semelhanças da Rhaenyra com a Daenerys. Será que é só eu que tô achando isso daí? Ou, né? Às vezes é impressão minha, não sei se você... Comenta aí se você tá vendo bastante semelhanças. Gente, não é só o cabelo e o tom da pele, mas também o jeito e as coisas que ela tá sendo exposta ali. Imponente. É, né? Quando ela vai escolher um soldado lá e ela não tem as regras de etiqueta, a mão do rei precisa encostar nela e falar assim: ó, você tem que agradecer agora, né, pelos serviços dele. Então ela tem essa imaturidade política, vamos assim dizer, naquele momento ali. Mas ela tem esse negócio de ser bem posicionada. A gente vai ver que a Daenerys, ela precisava ali do Jorah, por exemplo, sempre explicando pra ela detalhes, como é que se posiciona, como é que se comporta e tudo mais. Ele sempre estava ali ajudando ela, porque ela não tinha essa experiência, mas em termos instintivos, ela sempre foi bem posicionada, sempre forte. A gente vê a Rhaenyra com esse mesmo posicionamento, né? Com pouca experiência, mas com um posicionamento bem forte sobre as suas opiniões e suas ambições. E ainda falando sobre o sangue, a linhagem nessa família, nós vemos que o rei ele fica em um posicionamento bem difícil ali, que é o seu dever de se casar novamente para poder dar sucessão à sua linhagem e muito provavelmente sucessão ao trono, o que põe em xeque a Rhaenyra ser a herdeira. E ficou bem claro nesse episódio que a escolha mais assertiva para o rei era se casar com a filha do Collars. Gente, ficou muito óbvio que a escolha certa deveria ser aquela menina de 12 anos, porque juntar o poderio militar dos navios com o poderio aéreo, né, que são dos dragões, ia juntar as riquezas da coroa com as riquezas, né, dessa casa importantíssima, fortalecer a aliança e como foi proposto, e não demonstrar fraqueza tão eminente ali que o pessoal tava, a coroa tá demonstrando fraqueza, parece que ela tá vulnerável e tudo mais. Então o cara já chegou com um problema e com a solução, e ficou bem claro que seria a escolha mais assertiva do rei nesse momento. É muito interessante que quando o Corlys ele faz essa proposta, né, do casamento, o roteiro nos mostra ali uma elipse temporal. Uma elipse temporal é quando passa um período de tempo, a cena a outra, sem precisar mostrar. Sabe quando você está assistindo um filme ou uma série, de um episódio para o outro passou tanto tempo sem precisar escrever lá, tantos anos depois, tantos meses depois. Aquele negócio fica meio que implícito. Nós estamos aqui conversando e daqui a pouco corta para outro diálogo e quando eu ver já está de noite nesse diálogo. Você não precisa falar que anoiteceu, você percebe isso na cena. Então é muito interessante a gente perceber que aconteceram algumas elipses temporais nesse episódio e isso foi demonstrado através da mão do rei ali dentro das larvas ali para poder comer a carne morta do machucado que ele fez no final do primeiro episódio, quando ele expulsou o Daemon de Porto Real. Você percebe isso nesse momento, uma elipse temporal. Nossa, o machucado dele já granguenou. E aí você percebe no diálogo ele falando sobre, poxa, ainda não esqueci a minha esposa e tudo mais. Eles comentam um pouco sobre a passagem de tempo, passou 6 meses e tudo mais. Então é muito interessante observar que isso aconteceu. Por que eu tô falando disso?
Porque o Corlys, ele pegou e falou sobre o problema que ele estava tendo com as embarcações. Você percebe que passa um bocado de tempo e o problema não foi resolvido. Então, o rei, apesar dele ser, né, a autoridade ali, e de no momento ele falar, poxa, eu não quero guerra e tudo mais, ele não resolve o problema. É a mesma coisa ele falar, ó, aguenta aí por um bem maior. Ele fez pouco caso com a causa de uma casa que vive através de embarcações e quer continuar vivendo através de embarcações, porque a sua riqueza, o seu poderio militar está através das embarcações. E aí, então, esse rei que sempre é peteca, né, da decisão do conselho, das pessoas, ele está aí nesse impasse, poxa, não resolvi o problema do cara ainda, preciso casar, né, preciso da sucessão, preciso seguir, preciso cumprir com meus deveres. E nesse episódio nós vemos para o primeiro momento em que ele para de ser petequinha. Convenhamos, esse rei, ele é bem trouxa, né? Não tem posicionamento nenhum, né? O que tem na Rhaenyra bastante, nele não tem nada. No momento do casamento, e ele escolhe ficar com a Alicent, né? Mas antes de falar dela, eu gostaria de falar antes sobre os ameaços. Gente... Aí nesse momento que a gente viu o posicionamento da Daenerys ali na Rhaenyra, porque no começo do episódio a gente viu a inexperiência dela, né, da Rhaenyra, igualzinho a inexperiência da Daenerys no começo, quando ela estava ascendendo nas Terras Livres. Teve momentos que você vê a Daenerys com um posicionamento e chegando toda bereza ali, resolvendo. E a gente viu isso na Rhaenyra quando ela chegou em Pedra do Dragão de surpresa. Surpreendeu o Daemon, surpreendeu o exército, a mão do rei e surpreendeu eu e você que tava assistindo. Quem é que ia imaginar que a Rhaenyra ia chegar? Motherfucking dragão! Ela chegou. Gente, ela chegou de dragão, chegou voando, linda, maravilhosa, poderosa. Foi muito bonito de ver ela chegando já imponente, descendo do dragão ali. Por que eu falo que rolou os ameaços? Porque ela não só chegou e pediu aquele ovo de dragão de volta. Ela chegou na cara do tio dela e falou assim, ó, eu sou o problema de você não ser o herdeiro. Se você me matar agora, você resolve tudo. Bora? Vai matar? Tem que ter coragem pra falar isso. Tem que ter muita coragem. E é muito interessante porque antes dela chegar, tá lá a mão do rei assim, né? Gente, eu chamo ele muito de mão do rei porque às vezes eu esqueço o nome dele, mas daqui a pouco a gente vai tá já no esquema falando os nomes tudo rapidinho. Ele, antes da Rhaenyra chegar, o Daemon pega e desembainha a espada ali. Aí tá naquele embate, só que aí o dragão dele pega e levanta e dá aquele rugido de dragão. Aí na hora dá pra ver a fisionomia do cara de me caguei. O rosto dele, ele já tava sentindo até o cheiro das fezes que tinha saído percorrido pelo seu orifício, né, lá atrás. Ele se cagou muito, gente. Se cagou muito ali naquela cena. O ator mandou muito bem na expressão de desespero. E aí foi o momento que ele deu pra trás, né? Ele pegou e mandou o exército. Gente, guarda a espada. Tava exército contra exército. Só que aí chegou um dragão vermelho ali, gigante, que rosnando, bravo. Aí o cara falou, mano, não dá pra nós. Aí chega outro dragão na parada e equilibra ali as frontes, né? Então foi muito interessante observar isso também. Rhaenyra chegou, resolveu o BO, trouxe o ovo de dragão pra casa e mostrou que ela é uma mulher muito bem empoderada, né? Que sabe o que faz, embora não tenha muita experiência. Muito interessante que todas as atitudes desse episódio, eles já abrem margem para um desenrolar muito complicado lá na frente, né? Dá pra perceber que através das coisas que aconteceram nesse episódio, lá na frente a gente vai ver mais treta que começou nesse episódio, né? A gente vai ver as coisas que vão se desenrolar, então é bem promissor, fiquei muito empolgado, tô hypado pro que vai acontecer, o que pode acontecer, e inclusive eu queria falar sobre a Alicent agora no final. Por quê? Porque eu queria falar sobre as trairagens que aconteceram nesse episódio, né? A Alicent, eu não sei se ela foi bem traíra ou se não foi, mas que a Rhaenyra se sentiu traída, com certeza ela se sentiu traída ali, sentiu uma punhalada ali pelas costas, né? Não dá pra perceber se elas têm um romance ali entre elas, né? Pareciam umas amigas bem amigas demais, né? Então eu acho que ficou meio que no ar ainda ali se são ou se não são, mas que elas tinham... Foi mancada. Foi brecha. Tanto dela como do pai, né? Não, é verdade. E o pai dela foi mancada porque ele trocou uma ideia super fofinha com ela antes. A gente tava assistindo, a gente falou, nossa, foi legal ele, mano, finalmente falou com a menina, né? Trocou ideia, abriu o coração pra ela. E a gente falou, não, agora o cara acertou. Aí ele pega e se casa com a melhor amiga dela. O que eu acho intrigante
é que não dá pra perceber se a Alicent, ela tá gostando disso, né? Porque em dois momentos, tanto no primeiro episódio quanto nesse segundo episódio, a gente percebe que ela tá sendo influenciada pelo pai dela, né, a fazer isso. No primeiro episódio, o pai dela que manda ela ir lá e ainda oferece o vestido da mãe dela pra ela talvez parecer mais adulta, né? Talvez ficar mais sensual ali. E nesse segundo episódio, ela tá ali ajustando a armadura do pai dela, e aí o pai dela faz uma pergunta pra ela, ela fala, ó, se o senhor quiser que eu vá lá, né, eu vou, né? Então dá pra perceber que ela tá fazendo ali por obediência, só que nos momentos que ela tá com o rei, mano, ela tá muito feliz, muito alegre. Sabe que ela é tão boa atriz assim? Uma atriz fazendo um personagem que tá atuando. Esse lance dela ficar ansiosa significa que ela não tá se agradando muito da situação, né? Você percebe que ela faz isso o tempo todo que ela tá lá com o rei, e ela faz também no momento em que o rei a nomeia como, né, a esposa, né? Quem ele vai casar vai ser com ela. Você vê que ela tá com a mão juntinha assim, se cutucando ali, se arrancando a cutícula. Pode apontar que ela não tá nada confortável com isso. Mas será que foi uma boa escolha do rei e do coração dele se casado com a Alicent? Eu acho que vale observar que quando a gente toma as decisões baseadas na razão, né, tudo parece que vai fluir certo. Mas quando a gente faz o que a gente quer, parece que só vem treta, né, meu? Porque na hora o negão já saiu da salinha lá, a filha já saiu da salinha. E é muito interessante, porque antes eu via dois lados, né? O lado do Daemon lá, nossa, né? O cara rebelde, e o lado da coroa. Só que você vê que até esses dois polos estão bem divididos, porque o Daemon tem lá aquela meretriz que não curtiu nada das ideias dele, e na coroa você vê que, meu, já dividiu, e aí tem mais um traíra aí na história, né? Que é o Marley. Ele. Mano, o cara foi muito traíra, né? Ele tá buscando os interesses próprios, né? E vale observar que, embora ele tenha uma postura, uma linguagem corporal ali de não aceitar a autoridade do rei, né? Você vê que é totalmente diferente quando ele conversa com o Daemon Targaryen. Ele já fica sentado, enquanto o Daemon tá em pé, trocando ideia. E aí quando ele fala, ele nem fala mal do rei, mas ele fala com um ar ali de desdenho, né? Indignado com o rei. E aí o Daemon já fala assim, mano, eu posso falar o que eu quiser do meu irmão, mano, mas você não pode. E na hora que o cara fala, o cara fica quieto, ele nem debate, nem nada. Então dá pra perceber que ele respeita o Daemon, né? Amor, ódio, a gente já tem toda essa primícia boa pra poder estar assistindo e acompanhando essa série que está ficando cada vez mais fantástica. E, gente, vale lembrar um detalhe muito importante. Aquela menininha de 12 anos, ela tava fazendo umas perguntas sobre dragões, umas perguntas que nós estamos curiosos pra saber, só que eu acho que não vai ser à toa não, viu? Eu acho que ela apareceu ali de uma forma bem objetiva e dá pra perceber pelos trailers que vai ter mais um avanço temporal na história, que a gente vê a Rhaenyra já adulta, né? Conversando com o Daemon mais pra frente. Então eu acho que essa menina vai estar mais velha também e ela tem sangue Targaryen. Então ela já tem bastante interesse por dragões. Então será que ela vai montar um dragão aí? Será que ela vai tomar algum partido? Será que ela vai ter uma importância maior na história? E já tem a sinopse já então dessa novela que vai se desenrolar. Traíras, contendas. Vamos estar conversando aqui sempre, né? Sempre que sair um episódio eu vou estar postando algum vídeo, respondendo os comentários aqui. Gente, você pode ver que o canal ainda é pequeno, então dá pra me responder vocês todos. Comentem aí, vamos conversar, vamos interagir, me ajude aí, eu conto com vocês. E eu vou estar sempre postando na terça-feira os vídeos sobre o episódio de estreia, né? E por decorrer da semana pode estar saindo vídeo de teoria, pode estar saindo vídeo sobre algum easter egg, alguma coisa ou outra. E lembrando que a gente não só fala de Game of Thrones, House of the Dragon aqui nesse canal, a gente fala sobre vários outros filmes, várias outras séries, né? É sobre cultura pop no geral. Como a gente tá começando, ainda tem poucos envios aqui, né? Poucos assuntos, mas logo mais vai ter bastante assunto aí. Eu conto com vocês, viu? Obrigado aqui por ter assistido o vídeo e até mais.